Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Muito bem, este é o Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018. Hoje nós vamos conversar com Omar Alcar, ele que é presidente, também é diretor da Associação Comercial e Industrial aqui de Campo Grande, é presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Aliança, aqui de Campo Grande. Omar, em primeiro lugar, nós agradecemos a sua gentileza de vir aqui falar com a CBN, falar com o ouvinte da Rádio CBN e também do Grupo RCN. Seja bem-vindo. Eu é que gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, a gente ter esse espaço aí para manifestar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas angústias, enfim, tudo aquilo que a gente pode manifestar num veículo de comunicação como a CBN. Omar, a gente vem aí de 3 anos de um processo de luta para tentar sair da crise. A gente tem acompanhado o país, as políticas, as dificuldades, as incertezas políticas que só contribuem para piorar o quadro. Aí eu pergunto a você, que crise é essa? Que crise foi essa? E essa crise persiste, continua? Existe uma luz no fim do túnel, na sua opinião, que é um empresário que está diariamente lidando com a economia? Precisa ter uma luz no fim do túnel, né? Se existe, eu não sei, mas que precisa. Um país com a nossa dimensão, um país com o potencial que tem o Brasil, ele precisa ter luz no fim do túnel, sim. Mas eu acho que para a gente poder ter luz no fim do túnel, o país carece de lideranças fortes e de lideranças que tenham o propósito junto ao país e não junto aos seus interesses particulares. Então, eu acho que só a partir desse momento, quando nós tivermos lideranças que tenham propósito com o país, com as causas do país, é que a gente vai poder ter a retomada do nosso processo e vamos ter de forma definitiva luz no fim do túnel. Nós estamos num ano em que daqui a pouco tem eleição. Nós já estamos iniciando, respirando o processo eleitoral. É possível construir um país melhor? Tem receita para isso? Aproveitando este ano eleitoral? Eu acho que a cada eleição existe a renovação das esperanças de todos, no sentido de que quem entrou vai ter aquilo que nós mencionamos anteriormente, propósito junto às causas urgentes do país. Então eu acho que a cada eleição essa renovação ela ocorre e todos nós apostamos muito que a cada eleição o povo vai amadurecer mais, o povo vai se tornar mais maduro para saber exatamente em quem votar, para votar no melhor, para votar naquele que tem o propósito de melhorar a qualidade de vida do país. Você presidiu a Associação Comercial e Industrial aqui da capital, que congrega aí milhares de comerciantes e empresários. A gente sabe que para você tocar um negócio é preciso que você tenha boas políticas, que você tenha dinheiro barato, que você tenha acesso a crédito, que você tenha mão de obra qualificada. Sem isso é difícil tocar? É difícil você gerar desenvolvimento, gerar emprego, gerar renda? Isso é primordial para você ter qualquer negócio, né? Primeira coisa, você precisa ter dinheiro a um custo compatível com as margens que os negócios hoje no Brasil dão para os seus empresários. Em segundo lugar, você precisa ter mão de obra qualificada para que você possa ter pessoas desenvolvendo o teu negócio, principalmente no segmento de atendimento, em funções técnicas, em funções de operadores, e isso é uma variável assim, de extrema importância, até porque no cenário mundial a competitividade do Brasil está muito comprometida, principalmente no tocante à qualidade da sua mão de obra. E, em terceiro lugar, você precisa ter uma política tributária justa, porque se você não tiver uma política tributária justa que te permita administrar e ter um negócio onde você possa ter, pelo menos de forma saudável, o retorno do teu investimento, as pessoas vão ficar se questionando até que ponto vale a pena investir naquilo. Então, você precisa
pegar dinheiro limpo, aquele dinheiro que você ou sua família ou quem quer, ou um imóvel que você vendeu para você investir em alguma coisa e ter o mínimo de certeza que você vai poder, com o teu trabalho, com o fruto do teu trabalho, fazer com que aquele dinheiro te retorne, com que aquele dinheiro produza novos frutos, além de emprego e desenvolvimento para o país. Mas para que isso aconteça, se você não tiver uma política tributária justa, uma política tributária compatível com a realidade do cenário econômico brasileiro, começa a ficar muito difícil você tocar qualquer negócio, em qualquer segmento. Para a gente mudar a política é o voto. Para a gente mudar a política tributária, a gente precisa ter político comprometido com as causas dos empresários. Isso nem sempre é possível, a gente nem sempre consegue isso. E para a gente conseguir dinheiro para investir, a gente sabe que o mercado hoje, que os bancos, eles fazem do país aquilo que bem deseja. Você é presidente do Conselho de Administração do Sicoob Aliança. Isso é cooperativismo. É o caminho? Eu diria que é uma alternativa, eu diria que é uma alternativa boa, porque dentro do cooperativismo, os donos da cooperativa são os seus próprios cooperados. Então ali, todas as decisões que você vai tomar, você toma através de assembleia e através do voto dos seus cooperados. E isso faz com que você tenha um propósito junto a esses cooperados de fazer com que os seus negócios prosperem, os seus negócios evoluam e que a cooperativa seja um parceiro desse empresário e não um algoz, como a gente tem visto em vários casos de bancos tomando a propriedade, tomando a empresa e inviabilizando economicamente vários negócios país afora. Essa compreensão de que o cooperativismo é o caminho, é a solução para o pequeno empresário, o médio empresário, aqui em Campo Grande, essa consciência já está ficando mais forte, o empresário já está participando mais, utilizando mais, se beneficiando daquilo que as cooperativas oferecem? Eu acho que não só aqui, mas no Brasil como um todo, esse segmento é um segmento em expansão. Até porque hoje no mundo a gente vive um processo em vários segmentos que se assemelha ao processo cooperativo. Então, por exemplo, hoje você tem um site chamado Airbnb, que nada mais é do que a locação de quartos, locação de imóveis, para que pessoas que antes usavam hotéis passem a compartilhar essas dependências com outras pessoas, a um custo muito menor. E neste mesmo segmento, você vai ter uma série de outras que têm acontecido sempre no modelo do compartilhamento. E esse modelo, na realidade, ele acaba dando sustentação ao modelo cooperativo de crédito. Por quê? Porque é exatamente o modelo da cooperação, um ajudando o outro e todos construindo para um bem comum. A gente está num ano de 2018 em que daqui a pouquinho tem reforma da Previdência para ser votada, turbulência política, Operação Lava Jato, e a gente fica sempre imaginando, esperando boa notícia chegar, boas perspectivas. Qual a sua percepção deste início de ano de 2018 para o mercado financeiro nacional? O país vai tomar rumo, vai entrar nos trilhos, a economia vai melhorar na sua avaliação? Nós temos vários indicadores do cenário econômico aí que apontam para uma melhoria. E esse ano mesmo, eu acho que a gente já teve um PIB positivo, e PIB positivo significa fim de crise. Então, apesar de nós estarmos trabalhando com números muito baixos hoje em dia, mas esses números apontam para uma situação crescente. É claro que é uma situação que requer muito cuidado, muita cautela por parte do empresário, para não ser afoito em relação ao cenário que está aí, mas a sinalização é positiva. A sinalização é que, mesmo que seja num passo lento, mas a gente está num processo de retomada. Desafios e perspectivas para 2018. Vou falar dos desafios. Olha, eu acho que os grandes desafios que a gente tem, na realidade, é buscar uma estabilidade para esse cenário que a gente tem no país e que a cada momento gera um desequilíbrio ou uma desestabilidade. Então, por exemplo, hoje, reforma da Previdência.
acaba sendo uma coisa necessária, principalmente no que diz respeito ao funcionalismo público, porque o país não pode continuar trabalhando, fechando suas contas no vermelho, porque isso gera um descrédito internacional. Esse descrédito internacional leva as agências de risco a rebaixarem a nota do Brasil. O rebaixamento da nota do Brasil leva os investidores a retirar o seu capital e a deixar de apostar no país, e a gente entra num processo de rosca sem fim, mas um processo danoso, um processo ruim para o país como um todo. Então, quem está lá fora tem uma mentalidade diferente da cultura brasileira. Quem está lá fora está investindo e quer ter retorno do seu capital. E é nada mais justo do que isso. Mas para ele ter retorno do seu capital, ele quer investir aonde exista estabilidade, aonde exista segurança e aonde exista a certeza de que ele vai poder ter o retorno do seu capital. Então eu acho que isso é um grande desafio. Colocar o país nos trilhos de uma forma que a gente possa viver de maneira planejada e não viver apagando incêndio como a gente vem aí nesses últimos períodos de crise. Muitos empresários não conseguiram sobreviver a esse período. Há aqueles que sobreviveram e aqueles que estão planejando, fazendo investimento neste momento. Tem alguma receita? Tem algum conselho que o Omar Aukar passaria neste momento para as pessoas que estão ouvindo a CBN? É muito complicado você falar sobre isso, mas não é fácil, né? A recomendação é a recomendação, a prudência. 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 Eu acho que as pessoas têm que ser prudentes. 2018, então, é o ano da prudência. Eu diria que sim. Já que nós estamos num processo de virada, esse processo de virada ele tem que ser visto com prudência, até porque a não ocorrência de algumas reformas pode nos levar a reentrar no processo de crise. O que pode ser pior. Que é o que ninguém deseja. É uma recaída. Uma recaída. Isso pode acontecer. Então a gente precisa ter as reformas para que a gente não tenha essa recaída e para que a gente possa efetivamente caminhar de forma segura. Mas para que isso ocorra, tá certo? A gente não tem certeza do que vai acontecer, porque isso não está planejado, a gente não tem segurança nenhuma em relação a isso. E para você fazer investimentos, eu acho que nesse caso, nada melhor do que a prudência. Omar Aukar, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso cenário CBN. Eu é que agradeço a oportunidade de ter podido compartilhar com os ouvintes um pouco daquilo que a gente pensa, um pouco daquilo que a gente sente como brasileiro, como empresário, e com muita ansiedade para que a gente possa viver anos melhores. Muito obrigado. Eu conversei hoje aqui no cenário CBN Desafios e Perspectivas 2018 com Omar Aukar. Ele é empresário, é diretor da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande, presidente do Conselho Administrativo do Cicobi Aliança. Amanhã eu volto com mais uma entrevista no nosso cenário. Cenário CBN, Desafios e Perspectivas 2018.